Você está pensando em comprar uma furadeira e não sabe qual escolher. Tem furadeira de impacto, sem impacto, com fio, a bateria, mandril de 10 e de 3 milímetros. E no final fica aquela dúvida: qual realmente serve para o meu uso? O problema é que muita gente compra apenas olhando o preço ou a potência. Depois descobre que levou uma ferramenta fraca para o trabalho que precisa fazer. Ou gasta muito dinheiro em furadeiras profissionais quando uma doméstica barata resolveria perfeitamente. E nesse vídeo eu vou te explicar de uma forma simples e sem enrolação como escolher a furadeira ideal para o seu caso. Nós vamos falar sobre potência, tipos de mandril, modelos com e sem fio, quando vale a pena investir em uma ferramenta profissional e como escolher uma boa marca sem gastar dinheiro à toa. E eu te garanto que no final desse vídeo você vai saber exatamente qual o tipo de furadeira faz sentido para você e evitar erros que muita gente comete e só percebe depois que compra. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ferramental. Aqui a gente fala de tudo do universo das ferramentas, desde documentários a testes, reviews e conteúdos para te deixar mais consciente na hora de você fazer sua compra de ferramentas. Hoje, nesse vídeo, a gente vai tirar todas as dúvidas do que você precisa saber para comprar uma furadeira de uma forma mais consciente. Mas antes da gente começar, não se esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim você recebe sempre em primeira mão quando sai vídeo novo aqui no canal. Modelos aqui na minha frente, uma bateria, modelo simples, já tem review do canal inclusive dessa máquina, e uma furadeira normal, aqui ó, do modelo mais convencional, que também já tem review no canal. Vou deixar os cards aqui caso você tenha curiosidade. Essa aqui, a bateria, essa aqui convencional a fio. Nós vamos explorar essas duas máquinas como exemplos para você entender direitinho. Bom, primeira coisa que temos que observar na escolha de uma furadeira. Você quer mobilidade ou você pode ligar ela na tomada? Essa aqui, por exemplo, ela é energia. Essa aqui é a bateria. Aqui embaixo é a bateria dela. Se você optar por energia, a primeira coisa que você vai ter que fazer é escolher 110 ou 220. Isso aí é bem lógico, de acordo com a sua região. A bateria, você vai ter várias voltagens aí no mercado. Voltagens de 12 volts, 18 volts, enfim, 20 volts, a infinidade. É importante você entender que volt tem uma certa relação com a força da máquina, tá? No caso da bateria. E ampere-hora, vai estar AH, é a capacidade de carga da bateria, ou seja, quanto tempo a bateria vai ficar trabalhando. Então você tem que entender isso, e tem um vídeo aqui no canal também explicando todos os detalhes de baterias, ecossistemas. O card está aqui também marcado para você. Acabando esse vídeo, vale a pena você assistir. Esse é o primeiro passo. Escolhemos se eu quero a bateria ou a energia. Segundo passo que nós temos que olhar, e talvez uma das coisas mais importantes na escolha de uma furadeira, é o mandril. Mandril é essa peça aqui da frente, ó, onde você vai prender a sua broca. Aqui também é um mandril. Nós temos, basicamente, vai se apresentar mais nas furadeiras a bateria, o mandril, que é de aperto rápido, você não precisa de chave. Esse mandril aqui, você precisa de uma chavinha, que sempre acompanha toda furadeira que você comprar. Aí tem o tamanho do mandril, 10 milímetros, 13 milímetros, mandril de meia polegada, você tem que olhar exatamente isso. Para um uso residencial, um de 13 milímetros já vai te atender perfeitamente. Esse tipo de mandril, aperto com a mão tranquilamente. O tamanho do mandril, quando eu falo 13 milímetros, significa que ele vai suportar brocas com a espessura de até 13 milímetros. É isso que você tem que olhar. Eu preciso fazer um furo de 16 milímetros. Não tem problema, existem brocas com rebaixo. Esse mandril aqui e esse aqui têm a mesma medida, apesar de serem pequenos. Nas máquinas ainda da bateria, você vai poder ver que tem mandril que é de aço, mesmo com aperto rápido, que é o caso desse aqui, e tem mandril de plástico também, tá? Os de aço tendem a durar mais. E quase que em todas as vezes você vai ter a função parafusadeira junto.
Ah, mas numa furadeira a energia eu não consigo parafusar? Consegue. Você bota o bit aqui, só que você não vai ter um controle de torque, que é esse anel aqui, tá? Você vê que nesse caso aqui, ó, eu tenho a função parafusar, furar e furar com o impacto. O impacto a gente vai explicar mais para frente. Então, nesse caso aqui, você já teria duas ferramentas em uma, praticamente. Nesse caso aqui você consegue parafusar, mas sem tanto controle. E outra, ficar trocando bit toda hora na chave é uma coisinha meio chata, né? Então, assim, consegue, quebra um galho, mas está tudo certo. Basicamente, a bateria, você vai ter este seletor aqui, ó, que é de velocidade 1 e 2. Algumas têm, outras não têm, isso não é obrigatório. Se você pegar aqui essa a fio, ela já não tem, ela tem essa outra chave aqui que eu vou explicar já já. Furadeira a fio, você vai ter que olhar a potência. Potência, nesse caso, vai vindo em watts. Residenciais, até para uso profissional, de 600 a 700 watts. 1000 watts já vai aguentar mais, tá? Tem de 1500, aí vai variar. Se eu fosse comprar hoje uma para minha casa, eu já ia para uma de 750, que aí dá com sobra. 600 watts, geralmente vai aparecer ali com um mandril de 10 milímetros, um pouquinho menor que esse. Esse mandril aqui, ele é de 13 milímetros, mas uns 750 watts já vai te atender bem, com folga, tá? Todas elas, isso assim, sem exceção, tanto aqui, no caso, a bateria, quanto essa, você vai ter o corpo da máquina e aqui é o lugar onde você pega, que vamos chamar de empunhadura. Tá? Em alguns modelos, principalmente a linha mais industrial, essa parte aqui da frente, ela é de aço, de um metal, alumínio, aço, um dissipador de calor, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Se você olhar aqui bem de perto, talvez você consiga ver o sistema de engrenagem de ventilação dela. Uma máquina mais potente, ela vai exigir mais, essa parte esquenta, então você vai ter uma resistência maior e uma dissipação de calor maior. Nesse caso aqui não, ela já é uma peça inteiriça aqui. Se você pegar aqui toda a carcaça dela dividida em dois. Aqui onde você pega, nesse caso aqui, emborrachado, isso que facilita para você não deixar a máquina escorregar. Essa outra aqui também, mesma coisa, emborrachado aqui, da mesma forma, você tem essa função aqui. Nem toda máquina tem isso, tá? Mas se você puder escolher, escolha sim, fica mais fácil. Aqui nesses exemplos que eu coloquei para vocês, ambas possuem função martelete. O que vai ser isso? Nesse caso aqui, que a maioria das furadeiras a fio é essa chave aqui, ó. Você desliza para um lado para o outro. Se eu estou com a função martelete desativada, a máquina simplesmente gira, normal. Ela vai fazer a rotação dela para furar. Você vai aplicar isso aqui para furar um ferro, para furar uma madeira, alguma coisa nesse sentido que não necessite de pancada, vamos colocar dessa forma. Se eu ativar a função martelete, significa que o mandril ele fica um pouco mais solto e ela começa a girar e bater. Essa máquina tem a mesma coisa, ela vai ter também a função martelete. Sabe aquele barulho chato que faz bem alto, bem estridente? É a função martelete. Se você liga ela sem estar furando nada, ela não vai fazer barulho diferente nenhum. Mas quando você encosta no concreto, que é para esse uso, aí a alvenaria, aí ela vai ter a função martelete, vai fazer esse barulho. Agora, nós vamos falar da função de rotação, o lado que a rotação é feito. Olha só, nesse caso, é essa chave preta aqui, ó, para um lado e para o outro. Isso vai funcionar para você retirar uma broca que às vezes travou, você está furando ferro, travou, ou para você até parafusar. Aqui, ó, mesma coisa. Basicamente, todas elas, esse acionamento é dessa forma aqui. Você vai ter isso aqui. Olha só, essa aqui também tem uma luzinha LED. Também nessas baterias isso costuma aparecer bastante. E aí nós temos aqui, ó, nessa parte aqui que eu estou apertando, o gatilho da máquina. Algumas máquinas o gatilho é sensível. O que isso significa? Se eu aperto pouco, ele roda mais devagar. Se eu aperto mais, ele vai rodar mais rápido. Isso ajuda bastante, principalmente se você pensa em parafusar alguma coisa. Aí isso aqui vai ajudar bastante. Tem máquina mais simples que você vai apertar o gatilho pouquinho assim, ou vai apertar bastante, vai folhar até o final. O que vai acontecer? Ela vai girar sempre do mesmo jeito, ela não tem esse controle, tá? Então, se você puder optar, opte sempre por um controle aqui que você vai ter uma usabilidade melhor da sua máquina. Nesse caso aqui, tem essa bolinha amarela no gatilho. O que é isso? A velocidade da máquina. Aqui tem duas.
Nesse caso dessa furadeira aqui, eu tenho esse controle aqui de velocidade aqui. E as furadeiras a fio, elas apresentam este botão preto aqui, próximo ao gatilho. O que acontece? Eu vou fazer força, vou pegar as duas mãos e empurrar a máquina, alguma coisa nesse sentido, não posso usar as duas mãos de uma vez, ou está cansativo ficar apertando? Você vai apertar o gatilho e vai apertar esse botão. Veja que travou o gatilho, então a máquina já vai começar a trabalhar. Se você apertar o gatilho novamente, esse botão é solto. Ó, ele faz um cliquezinho e é solto. Muita gente pega a máquina, aí vai furar para baixo ou para cá, na frente, e aperta a máquina quase com toda a força ali, quase parando o motor dela. O que você está fazendo? Você está forçando o motor. Quando você faz isso, a vida útil desse motor vai lá para baixo e corre o risco de você queimar. Então é muito comum, principalmente aqui nessas versões a fio, só falar, pô, queimei a furadeira, acabou a furadeira, já era. Por que isso geralmente acontece? Porque a máquina esquenta, não foi observado se ela está esquentando. Se isso acontecer com você, espera um pouco. É normal que ela esquente, mas assim, se estiver muito excessivo, você para um pouco. E a segunda coisa é você forçar a máquina. Se você vai furar, por exemplo, o chão ou alguma coisa para baixo, a pessoa quase bota o peso dela inteiro forçando a máquina aqui, fazendo isso aqui, ó, pá, com a máquina. Então você está forçando todo o sistema de engrenagem, o motor. Então, obviamente, é bem possível que sua máquina queime. Então, como é que acontece? A forma correta de você furar é você colocar e deixar a máquina trabalhar. Obviamente, não vou deixar ela solta, né? Fazer uma certa pressão, mas não muito, não de forma excessiva. Se você fizer com alguns materiais, por exemplo, madeira, pode ser que você queime a madeira, inclusive, fazendo isso, né? Então, você tem que fazer um controle melhor de rotação. Agora vamos falar relacionado às marcas. Qual marca que eu devo escolher de uma furadeira? Isso depende muito do seu uso. Basicamente, nós vamos dizer que as ferramentas, de um modo geral, elas estão classificadas em 3 grupos. Primeiro grupo, um grupo mais fraco, uso doméstico ou hobby. Segundo grupo, um uso intermediário, que seria o uso profissional. Terceiro grupo, o grupo industrial. A título de exemplo, Black & Decker, uso doméstico. O Esco, Stanley, uso profissional. DeWalt, Milwaukee, Makita, uso industrial, tá? Então, assim, isso aí é só a título de exemplo. Porém, a coisa mudou muito no mercado de ferramenta. Essa aqui, por exemplo, é uma máquina chinesa. E eu fiz um review dela, como eu disse para vocês, e me surpreendeu bastante. Ela custa uma fração de um preço. Vamos pegar um exemplo? Se eu pegasse aqui uma furadeira de entrada da DeWalt, parecida com essa aqui, ela vai custar na ordem dos R$400. Essa máquina aqui me custou 120 ou 130 reais, não lembro, com 2 baterias. Só para a gente ter um exemplo. A mesma coisa acontece com essa aqui. Essa aqui custou próximo a 100 reais, essa máquina da VAP. E a DeWalt, como eu disse para vocês, na ordem de uns 400. A DeWalt é melhor que a VAP? Provavelmente, tá? Mas eu vou usar em casa, por que eu preciso de uma máquina muito cara? Não faz muito sentido. Então, o mercado de ferramentas mudou muito. O que eu observaria? Primeiro, o custo. Se você pega uma máquina que ela é uma fração do preço de uma marca cara, poxa, vou comprar, vou usar, vou ver quanto tempo dura, se quebrar, não tem assistência e tal, jogo fora e compro outra. Não cheguei nem comprando duas, não cheguei no custo de uma máquina de uma marca já mais renomada. É uma tentativa, não estou falando que você deve fazer isso. Você já gosta de uma marca, já segue o ecossistema dela, mantenha, não tem problema nenhum. Mas é um novo modo de ver isso. O mercado mudou porque as máquinas baratas, elas estão com uma qualidade muito boa, muito razoável. Então, vale a pena. Observe somente onde você está comprando, se tem alguma garantia da máquina. Por lei, se você compra na internet ou numa loja física, tem que ser dada uma garantia de 90 dias. Mas, às vezes, você acha casos que a garantia é de 6 meses, de 1 ano. Então, já vale a pena. Isso aí você deve observar. Eu vou comprar essa máquina, vou usar em casa ali ocasionalmente. Cara, vai numa barata. Vai numa barata, já que você vai usar tão pouco. Não é possível que essa máquina não aguente um uso, sei lá, uma vez por mês, alguma coisa assim.
você vai economizar e vai atender sua expectativa. Então, você tem que avaliar isso tudo. Essas funções que eu expliquei para vocês, eu olharia, sem sombra de dúvida. Eu ia querer pelo menos 13 milímetros, com controle de direção de rotação e com gatilho sensível, pelo menos. Nesse caso aqui, no a fio, eu com certeza, como eu disse para vocês, eu ia para uma pelo menos de 750 watts, que está mais do que suficiente. Até para trabalho funcionaria. Então, basicamente é isso. Você ainda está com dúvida aí de qual máquina comprar? Assista o vídeo aí até o final, vê se as informações que vão ser passadas aqui, elas vão esclarecer de alguma forma, mas se você permanecer com dúvida, faz o seguinte, comenta aqui nos comentários desse vídeo, fala qual que é o seu uso, o que você quer com uma furadeira, que eu vou responder você e vou te dar algumas dicas aí de qual você comprar, onde você compra de uma forma mais barata, isso aí eu vou fazer com muito gosto para você. Então, pessoal, vocês viram, não tem tanto mistério para escolher uma máquina. Eu quero uma furadeira, depende do meu uso, depende se eu quero com fio ou sem fio, preciso de mobilidade, potência. É só seguir esse passo a passo e entender a sua necessidade. Não existe ferramenta ROM de tudo, existe ferramenta adequada para a necessidade adequada. Eu espero que eu tenha podido ajudar você na sua escolha e que você faça a sua compra de uma forma consciente. Mas antes da gente terminar, não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Isso vai ajudar a gente bastante e você vai ficar por dentro de todo o conteúdo do universo das ferramentas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.